Então, uma boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos para estudar o livro Mereça Ser Feliz. Estamos no capítulo número 10, isto é, o nosso 10º mês de estudos. Hoje nós vamos estudar opiniões e autoestima. E eu queria apresentar para vocês a Laura, a Carmen, que hoje estão trabalhando conosco, são amigas de longa caminhada, estudiosas do Espiritismo também. E a proposta hoje, né, Laura, Carmen e Adrian, a nossa proposta hoje é fazer um estudo bem descontraído, com conversas e opiniões, né, sobre esse capítulo. Com café. Com um cafezinho, né? E tentarmos refletir sobre essas maravilhosas palavras que tem nesse capítulo, sobre a questão principalmente, especialmente, sobre a questão da autoestima e da autossuficiência. O capítulo ele inicia com um preâmbulozinho, né, do livro dos médiuns. Daí eu gostaria que o Adrian lesse para nós, para a gente já ir escutando e entrando no clima. Mais uma vez, então, bem-vindas. Laura, obrigada, Carmen. É um prazer estar aqui. É um prazer, é uma alegria. Uma alegria para nós. Então tá, vamos ler. Opiniões e autoestima. Por isso é que, em falta das luzes próprias, deve ele modestamente recorrer a dos outros, de acordo com estes dois adágios. 4 olhos veem mais do que 2, e ninguém é bom juiz em causa própria. Esse ponto de vista é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que lhes deem. Porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde trai o espírito a sua inferioridade. Dos Médiuns, capítulo 19, tem 329. A Hermância, ela inicia esse capítulo comentando sobre a questão do medo da rejeição, né? Que o medo da rejeição leva muitos corações a alimentarem uma complexa obsessão em relação à opinião alheia. Ou seja, no momento em que a gente tem uma autoestima muito baixa, nós temos uma obsessão assim muito forte em relação ao que o outro pensa daquilo que eu faço, da forma como eu ajo no mundo, enfim, seria assim tipo estranho à nossa humanidade, é estranho a nós mesmos, no sentido de que a gente passa a querer só agradar o outro, agradar o nosso grupo, as pessoas que a gente convive. E nesse primeiro parágrafo, ela faz uma contraposição, né? A autoestima baixa o medo da rejeição é por causa da autoestima baixa, mas também tem o polo inverso, que é a questão da autossuficiência, ou seja, aquela pessoa que tem uma autoestima muito elevada e que não leva em consideração nada do que o outro diz sobre a sua pessoa, né? E aí essa pessoa perde a oportunidade da convivência, de crescer nessa convivência com os outros. Então, ela diz assim, noutros casos, de forma oposta a esse medo, a indiferença à emissão de conceitos em torno da nossa personalidade é o resultado da invigilância e da vaidade. Né? Então, e a gente cai no erro de chegar na autossuficiência, que para a Hermância, no caso, aqui a autossuficiência seria
um polo negativo, o polo negativo da personalidade, vamos dizer assim. A autossuficiência que muitas vezes, né, Sandra, ela se manifesta, ela acaba se mostrando através de algumas facetas. Na prática, assim, através de posturas de arrogância, de prepotência, de presunção, como a própria Hermância aborda isso em outras obras, né? O interessante é que ela coloca esses dois opostos, né? Ou a insegurança, o medo da rejeição, o sentimento de menos-valia, a autossabotagem, né? A pouca confiança em si mesmo, o medo, ele te leva a uma situação de contração, né? De encolhimento diante da vida, em que tu se retrai e deixa de agir, deixa de atuar, deixa de empreender, entre aspas, digamos assim. E o outro oposto, que é a pessoa que, devido à indiferença à opinião alheia, ou seja, o primeiro se preocupa muito com a opinião dos outros. Então, tem uma excessiva suscetibilidade, sensibilidade à opinião dos outros, o que causa também melindre, etc., enfim, que faz com que a criatura se retraia. E o outro não, o outro é aquelas pessoas que a gente ouve, eu não dou a mínima para o que os outros dizem. Em alguns aspectos, isso é positivo, né? Mas a gente está falando aqui em termos de questões até um tanto quanto patológicas, né? Sim. Que é o que a irmã quer dizer aqui. Não ao ponto de perder a oportunidade Isso. da convivência, né? Porque a gente sabe que na convivência com o outro é que o nosso inconsciente vai se mostrando. Que não leva em consideração o que os outros dizem. Eu tenho um pensamento e eu simplesmente não considero minimamente a opinião dos outros. Né? Sim. E é interessante que ela coloca ali que as pessoas maduras, né, que se amam verdadeiramente, elas são autoconfiantes, sem ser autossuficientes, né? Exato, é verdade. O que ela coloca, né? Nenhuma e nem outra posição vai auxiliar o crescimento nosso, que é o que a gente quer, né? A opinião do outro vai até onde também tu permite ser, né, ser questionado, ou tu aceita ser questionado. Então, tem um limite também para isso. Isso é autoconfiança, né? O auto-amor também. E esse limite, ele é chamado limite emocional, né? Tipo assim, a gente coloca um limite para a pessoa, até aqui tu pode chegar, daqui para cá é comigo. Porque daí tu consegue esse valor exato que ela fala aqui, né? O exercício da humildade. Ela diz assim, a saber julgar os apontamentos sobre nós, conferindo-lhes valor exato. É exercício de humildade e bom senso no aprendizado da vida interpessoal. Essa palavra bom senso, ela soa assim como tão agradável, assim. Por isso que diziam que Kardec era o bom senso encarnado, né? Como a gente carece hoje de bom senso em todas as áreas, eu acho, da sociedade, né? Sim. Na política, na educação, no dia a dia, nas relações de parentalidade, conjugalidade, de trabalho, profissionais. Bom senso, né? O bom senso é aquela capacidade de ponderação, como a Laura estava falando. Quando tu tem bom senso, tu enxerga as coisas com mais lucidez, com menos paixão, com lentes mais
límpidas, né? Com lentes menos maculadas pela nossa subjetividade. Sim. Uhum. E aí tu me faz lembrar do capítulo aquele do Evangelho, sede perfeitos, que nós estudamos Quando no tu falou Evangelho. ali, me lembrei de ontem daquela parte que a gente comentou ontem, né? Sobre a importância de vivermos em grupos, né? Em sociedade, porque não teria outra forma da gente aprender se não tivesse essa convivência. Se exercitar a paciência, né? A tolerância, e porque não teríamos, não nos conheceríamos, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, até onde a gente pode ir, Sim. o que nos ira, né? O que nos alegra. E então essa é a importância da vida em grupo, né? É o crescimento interior, né? É o aprendizado, é o autoamor, é a autoconfiança. E eu escutando vocês falando assim do medo e da soberba ou da arrogância, na realidade, o que precisamos é do caminho do meio, né? Que é o nosso desafio maior, né? Que é o equilíbrio, né? Então, nem muito ao céu, nem muito à terra, né? A gente poder caminhar com leveza. Só que isso, assim, a gente conversando é muito simples, né? Na leitura, a gente se encontra, a gente percebe, assim, como parece tão fácil. Agora, o nosso desafio é na vida, né? Na vida do dia a dia, com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Na né? convivência, Na né, Carmen? convivência. E aí é que nós vamos acolhendo as nossas sombras, né? Com amorosidade, e esse é o nosso desafio maior. Né? E bem como das pessoas que nos cercam, né? Da gente aceitar o que a gente não pode mudar, né? E não é fácil, mas a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez, né? Não nos cobrando a perfeição, porque não vamos, não damos saltos, né? Então, eu Exatamente. acho que é aí. E continuando no capítulo, essa questão da rejeição, né, do medo da rejeição, de não ser aceito, ela fala que isso é um resquício que ficou lá gravado no nosso psiquismo de experiências da infância ou até mesmo de outras existências, que a gente vem trazendo ao longo dos séculos, né? E aí, então, é a crença no desvalor a si próprio, né? Consolidadas na mente da criança e do adolescente. E aí vai refletir na fase adulta. Né? E eu gostaria de aproveitar esse gancho, Sandra, para falar da nossa criança interior. Isso. Né? Que muitas vezes ela está ali precisando de cuidado, de atenção, de carinho, de aceitação, né? E não cobrança, né? De perfeição, que a gente se cobra muito, né? A gente se exige demais. E bem como dos nossos, também nossas crianças, não só interior, como dos nossos filhos ou amigos, né? Que são pequenos ainda, exigimos tanto, né? Que parece que a gente vive num tempo de cobrança exagerada, pulando fases, pulando momentos mágicos, únicos, especiais, que vão fazer falta lá na frente, né? Então, a criança deixa de brincar, ela é muita competição, né? Então, e isso depois também vai refletir como a gente vê, a gente percebe na nossa vida, né? Quanta exigência do que fomos enquadrados, né? Do que... E, Carmen, o brincar, muitas vezes as pessoas têm uma noção errada, né? O brincar, ele é importante para o crescimento da criança, não é? Muito importante, né? A parte lúdica, ela trabalha... outro dia eu escutei, estão só desenhando, né? Mas pedagogicamente falando, o que o desenhar, né, desenvolve a criatividade, né? A imaginação,
né? Trabalha a motricidade então a arte ela está assim, ó, muito ligada e esse desenhar, né? Às vezes está expressando também o nosso interior, né? As nossas emoções, o que a criança está trazendo naquele desenho. Tem muita coisa, né? Que às vezes passa batido e que é muito importante. Elas expressam muito, né, através do desenho. Os sentimentos, as emoções, né? Então, às vezes está nessas Isso formas. isso é uma coisa tão importante, gente. Acho que vale a pena destacar aqui para quem, porventura, estiver nos ouvindo, isso é muito, me lembrando Kardec que usava essa palavra, grave, né? Mas grave não no sentido de catastrófico, mas no sentido de algo importante, muito importante. A criança, principalmente até os 12 anos, né? O que ela ouve, ela é uma esponja, o que ela absorve, e aí a gente fica refletindo, assim, por exemplo, como na condição de tutores, eu digo, né? Porque seja quem for que cuide da criança, que seja responsável pelo acompanhamento dela, pela formação dela, seja quem for, é importante, a repetição é a mãe da aprendizagem, né? E as crenças que o adulto depois acaba ou sabotando o adulto em alguns aspectos da sua vida, ou lhe oferecendo condições para ser bem-sucedido em vários aspectos, está lá, muitas vezes, como a irmã se diz aqui, também tem raízes em outras vidas, mas tem muito desta vida. Então, aquilo que a gente fala para a criança, por exemplo, quantas vezes a gente vê assim pais dizendo, e isso ocorre por aí, né? Você só estuda e ainda tira essas notas, você é burro, você não serve para nada, o seu irmão ou a sua irmã é muito melhor que você é um inútil, você não faz nada, e não sei o quê. E essas coisas, por incrível, parece que não tem maiores impactos, mas tem um impacto imenso, né? Então, assim, ó, como a gente costuma dizer, a comida é o alimento do corpo, mas o afeto é o alimento da alma. Então, nunca economize em afeto com a criança. E dizer para ela, né, repetidamente, você vai crescer, vai ser uma pessoa próspera, vai ajudar muita gente, vai se desenvolver, você é uma pessoa inteligente, você é um menino bacana, uma menina bacana. E criando essas crenças no íntimo dessa criança para que ela vá se nutrindo disso e formando essa base que mais tarde vai influenciar muito nos relacionamentos dela. E na autoestima, né? Assim, é bem comum, vamos dizer, na parte da alfabetização, né? A criança escreve da forma que ela imagina que sendo correta, né? E naquele momento é o melhor dela. Então, essa coisa, não tá certo, tu esqueceu uma letra. Às vezes a gente se apega numa coisa tão pequena, a gente não vê o todo, a gente vê um ponto só, né? Tu entendeu que aquilo ali é uma data, se faltou uma letra ali, é o de menos. E então, de valorizar o que... Isso não só na criança, isso é em qualquer pessoa, em qualquer situação, né? De valorizar o mínimo que naquele momento aquela pessoa pode dar, né? Porque a autoestima, quando ela é baixa, ela causa, assim, ó, um complexo de inferioridade terrível para a pessoa. E a pessoa daí vai se acostumando a usar uma máscara, para que ninguém perceba que ela tem a autoestima baixa. Que ela sofre, que ela está sofre. magoada, Exato. né?
Então, assim, ó, ela usa aquela maquiagem para não ser percebida ou não ser avaliada, né, pelo outro. E para ser aceita, né? Para ser aceita no próprio grupo, né? Seria aquela máscara, dizer, tá tudo bem, mas por dentro ela está se sentindo péssima, né? Exato. Bem E aí isso. começa a surgir hábitos que para superar, para suprir esses sentimentos que ela tem de, né, de angústia, de ansiedade, de depressão. Exato. Ela vai acostumando a usar variadas máscaras, né? Isso. E aí ela vai se distanciando de si mesma. Porque daí já não é mais, por exemplo, a Sandra, já não é mais a Carmen, a Laura. É outra pessoa que vai... E o perigo disso é tu começar a adquirir com esses hábitos diferentes, né? Porque tu vai compensando essas brechas que estão ali, né? Com mágoas, angústias e outros sentimentos não tão bons, né? E tu vai começando a ter uma patologia, uma neurose, uma psicose. Isso pode levar a transtornos, né? Transtornos alimentares. E aí entra a anorexia, a bulimia, que pode levar além da pessoa que está sofrendo, né? Se punir, se culpar, quem está junto dela também. Exatamente. E aí também a gente pode citar aí a escolha por outros caminhos, né, que não são os melhores, o caminho da droga, do alcoolismo, e aí dentro da droga tem a prostituição, enfim, a gente tem porque a gente sabe que tanto a droga quanto o alcoolismo leva muitas vezes à loucura, à morte, né? Então, nessa vibração que entram aqueles irmãozinhos que não são tão, assim, não que vão estimulando, né? Os irmãozinhos equivocados. E, assim, eu escutando vocês, toda essa cobrança, esse querer, as máscaras, as pessoas muitas vezes vão se perdendo de si e que já nem se reconhecem mais, não sabem mais nem quem são, né? De tanta fachada, né? Sim. E muitas vezes acabam procurando a droga, né? Seja qual tipo de droga, para se autoafirmar, né? Porque quando eu bebo, eu fico mais alegre, eu me solto, eu consigo me comunicar melhor, né? E as pessoas não se conhecem, né? Não sabem das suas emoções, dos seus sentimentos, sabem que tem dores, mas não param para refletir a causa dessas dores e como eu posso fazer para minimizar isso, né? E a busca do auxílio, né? A importância de buscar auxílio. Sim. Então, conforme o que a gente viu até agora, né? A gente vê que esse medo da rejeição nos leva a criar máscaras para agradar o outro, né? A gente está sempre querendo agradar o grupo, enfim. Então, é um extremo do que a irmã está dizendo aqui. Mas também tem um outro lado, que também não é nem tanto céu, nem tanto terra. Nós não podemos valorizar de forma extremada assim, a opinião do outro sobre a nossa vida, mas também nós temos que considerar algumas coisas que são ditas no nosso grupo, nas pessoas da nossa convivência, desde que essas opiniões, né, obedeçam àquela regra que a gente estava falando agora anteriormente, do limite emocional, né? Porque daí, caso contrário, a gente cairia na autossuficiência. O que é autossuficiência? Conforme a irmã se diz aqui. É aquela pessoa assim, ó, arrogante, ela sabe tudo, ela não escuta ninguém, ela não considera nada sobre a pessoa dela. Às vezes ela precisa ouvir sugestões, alguma crítica, né, para o bem dela, mas ela não ouve, ela não leva em consideração.
né? E para contextualizar, senão, desculpa, voltando Sim. mais uma vez, né? Uhum. A história da Irmã-se, ela avaliza isso. A Irmã-se, a gente sabe que quem for pesquisar a biografia da Irmã-se, ela já havia psicografado 2 obras antes mesmo do Kardec ter contato com os fenômenos espíritas. Ela foi, talvez, a médium mais importante do Kardec. O mentor da Irmã-se era quem Kardec consultava quando ele tinha alguma questão importante, era São Luís que ele consultava. Tipo assim, o que a gente faz? Aí São Luís dirigia as reuniões mediúnicas na Sociedade Espírita de Paris, etc, etc. Então, a Irmã-se era uma médium muito importante. E ela, agora, ela tem um carinho imenso pelos espíritas, pelo movimento espírita. Então, ela traz essas questões para a gente melhorar a nossa dinâmica nas casas espíritas, a nossa vivência, nosso relacionamento entre espíritas. Então, por exemplo, o que ela está querendo dizer aqui, né? Que num grupo espírita, não importa o cargo que eu tenho, eu posso ser o dirigente, o coordenador, o médium mais brilhante, entre aspas, mais reluzente do grupo espírita, tem todas as mediunidades, tipo Eurípides Barçanufo, assim, digamos, mas eu deveria ter essa postura de aceitar a opinião dos meus cômpares, né, ali, e para mim me melhorar, porque ninguém está pronto, né? A gente, não é porque eu estou ocupando temporariamente um cargo de presidente de uma casa espírita, de diretor de departamento, ou disso, ou daquilo, outro, que eu estou salvo, ou estou pronto, né? Então, a Hermãs traz muito isso, ou seja, nós somos todos enfermos, convalescendo numa grande enfermaria, que é a Casa Espírita, que nos fornece o ambiente adequado para a gente curar nossas enfermidades da alma. E o remédio, e o melhor remédio do mundo, que é o Evangelho, né? Que são as lições do Evangelho. E ela nos chama a atenção, né, para que a gente haja com o outro, né, através de críticas construtivas, né? E essa crítica construtiva é um olho no olho, é tu ser sincero naquilo que tu está dizendo e ao mesmo tempo amoroso nas palavras. Quando tu estava falando, me veio também o abraço, o afeto, né? Eu estou aqui. Exato. Né? Então, como isso é importante. Não é o julgar por julgar, às vezes não precisa nem falar nada, né? Basta uma mão junto, né? Um aperto de mão, às vezes até um sorriso. Sim, porque assim como as pessoas procuram a casa espírita justamente por isso, né? Estão sofrendo de alguma maneira e tem esse acolhimento, os membros da casa espírita também precisam disso. Muito. Porque eles não têm, eles acolhem, mas às vezes não são acolhidos, né? Então, eu acho que é importante ter esse movimento realmente de sinceridade, né? Não precisa ser o melhor amigo, mas tu ter confiança naquela pessoa de que ela vai te entender, vai te aconselhar. Exato. Vai te compreender, né? Sem aquele julgamento frio. Sem julgar. E a Laura falando em relação à casa espírita, me veio a nossa casa, muitas vezes, nós com os nossos familiares, com os nossos afetos, a gente não tem tanta amorosidade como a gente tem com uma pessoa que chega, né? Que não é tão íntima, né? A gente recebe com um sorriso, né? Com tempo para escutar, conversa. E aí, quando as pessoas saem,
a gente, para aquelas pessoas que são os nossos amores, a gente não tem esse olhar, né? A gente não usa máscaras, né? A gente é o que a gente é. E muitas vezes são as pessoas que a gente ama, que a gente pega, né? Por esses comportamentos, assim, descuidados, né? Como E importante, desculpa, pode falar. Não, e ter a humildade também, né? Porque às vezes tem pessoas dentro daquelas casas espíritas que não têm essa humildade de receber, eu não digo uma crítica, mas uma sugestão. Uma sugestão, né? Sim, porque o outro está enxergando coisas que tu não consegue sozinho, né? E aí que está a importância da convivência. A Ou casa, está vendo por um outro ângulo, né? Sim. isso que a Laura citou, eu achei muito importante. A casa espírita também é esse espaço de treinamento, como a irmã se muito bem coloca, a afetividade, o exercício, o treino da afetividade sadia, ela é um degrau para o amor. Esse amor que ainda é muito abstrato para a gente. Então, o exercício do afeto sadio, ele vai nos treinando e nos habilitando a desenvolver, sem que a gente se dê conta, esse amor que a gente tanto sonha em sentir, né? Que é aquele amor pela humanidade que Jesus sentia, e a Maria Teresa e Chico Xavier, que a gente fala tanto nesses ícones. O exercício do afeto é esse degrau que vai nos levar a esse sentimento de amor que a gente quer desenvolver. E nos preparar também para o acolhimento seguro de quem busca a casa espírita em socorro dos seus traumas, das suas carências, dos seus dramas. E o exercício também do que a irmã chama de naturalidade responsável, que é o que você estava falando. Sim. Ou seja, a pretexto de dizer o que eu penso e ser franco, eu não devo ser ferino. Exato. Juntando as duas coisas, né? Se eu exercito a afetividade sadia e se eu amo os meus companheiros, né? Confrades, como a gente costuma chamar também, na casa espírita, os meus companheiros de casa espírita, eu vou usar dessa espontaneidade, essa naturalidade responsável, ou seja, eu vou falar o que eu penso, mas de uma forma na medida adequada, né? Em termos ajustados e de acordo com a amorosidade cristã que a gente tanto fala, né? Sim. Eu não vou soltar assim. Até porque ela também fala depois, né, nesse sentido, assim, que nós próprios, do grupo, né, desse agrupamento, nós esperamos isso uns dos outros. E aí a gente espera do outro, mas muitas vezes a gente não age de acordo com o que a gente está esperando do outro. E tem que haver uma reciprocidade, né? A gente só espera do outro, mas não age de acordo, né? Ela fala mais adiante aqui, né? Em nossos ambientes, porque a gente cultiva o hábito da fraternidade e da indulgência, não devemos fugir do dever de orientar e corrigir os que partilham conosco das bênçãos do aprendizado. Quer dizer, eu estou vendo que a Carmen está com algum problema ou está agindo de uma forma que não é muito correta, que ela vai ter... que tu vai ter consequências com aquele ato. Eu estou vendo isso, mas eu me reservo, eu não falo, né? Eu me atenho a ficar só na expectativa. Ou no julgamento, né? Ou no julgamento. Então, eu não me aventuro a falar sobre aquela questão, porque eu tenho medo, muitas vezes, da rejeição, do melindre. Ela pode ser melindrar, que isso tem muito no nosso meio. Muito comum. Né? Muito comum.
eu posso magoar, enfim. Então, se nós formos fazer uma avaliação nossa, assim, nua e crua, sincera, nós não estamos ainda na situação, né, no nosso momento de receber e de dar essas sugestões para melhoria, né, pessoal e dos companheiros de grupo, principalmente. E eu falo em companheiros do grupo, como a Laura já tinha colocado, eu falo no sentido assim, olha, que no momento que a gente conseguir fazer isso, nós vamos fortalecer as nossas relações, né? E esse fortalecimento faz com que nós sejamos um grupo melhor para receber quem vem de fora, que ainda não tem esse conhecimento, que ainda não tem esse contato, né, com todas essas preciosidades que a gente está tendo aqui, né? Que eu acho que talvez se a gente fosse ser muito reducionista, claro que não é só isso, mas se fôssemos fazer isso, esse talvez seja o grande desiderato da Irmãs, que é exatamente criar esse clima entre os espíritas para que a gente tenha, para que a gente alcance aquela condição que Jesus disse lá. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Né? Um clima de fraternidade verdadeiro que encante as pessoas que cheguem até a casa espírita, né? Porque encontrem ali um clima de genuína afeição, de genuína amorosidade, né? Não um campo de vaidade, quer dizer, a gente é imperfeito, a gente está trabalhando isso, mas ela traz essas lições para a gente reforçar cada vez mais isso e trabalhar cada vez mais isso, para acelerar esse processo de melhoria da gente, né? Para que a gente alcance um patamar o mais rápido possível, um pouquinho melhor nas casas espíritas. Nós ainda estamos muito, assim, personalistas, vamos dizer assim, né? Ela fala mais adiante também ali sobre personalismo. Ela diz assim, ó, personalismo, marca moral pertinente à maioria esmagadora dos discípulos espíritas. É uma lente de aumento que procura dilatar nossos valores e uma nuvem que busca ofuscar nossas imperfeições, tornando-se entrave à opinião sincera em razão de insuflar o melindre amado. Então, o personalismo é uma marca, assim, moral que ainda está muito presente nas nossas relações e que a gente precisa lutar muito contra, né? Porque daí a gente se torna esse entrave para nosso crescimento, né? E a gente acaba também, como ela diz aqui, afogados em queixumes e desapontamentos. Alguns amigos nessa experiência dizem que não esperavam ser avaliados em seus defeitos no centro espírita. E perguntam, não basta o lar e os ambientes de profissão, nos quais familiares e colegas estão sempre ressaltando nossas mazelas? Quer dizer, a gente entende mal, né, quando uma pessoa vem e coloca alguma falha, alguma dificuldade que a gente tem, né? E aí a gente já reage contra. E outra coisa, assim, o que é bem importante, né? A forma com que a gente também fala, né? A forma com que a gente leva a palavra quando a gente vai dar um toque para alguém, né? Assim, isso aí também, usar a afetividade, né? Usar as palavras certas, né? Com leveza, com suavidade. Né? Porque, na verdade, no fundo, a gente não respeita as diferenças. A gente cria expectativa em relação ao outro e quer formatar todo mundo. Se tu é um pouco diferente de mim naquilo que tu pensa, tu já não está certo, tu está equivocado. E tu tem que mudar, né? Então, a gente sai por aí querendo formatar todos, deixando todo mundo igual ao padrão. Né? E isso não tem como acontecer, porque, na verdade, o que é bonito
em tudo isso é a diversidade. Uhum. E é na diversidade que a gente cresce, né? Então, um é mais alegre, o outro é mais introvertido, um é mais simples, o outro é mais... Enfim, a gente junto cria aquela coisa gostosa da convivência, que é a troca, as trocas, né? Trocas da experiência, enfim. Então, é muito bom. Depois, mais adiante, e até terminando o capítulo aqui, indo mais para o final, né? Ela diz assim, ó, a recomendação traçada por Allan Kardec em nosso item de estudo citado na introdução desse texto é preciosa diretriz aos médiuns, que até agora a gente falou dos espíritas no geral, né? Sim. Mas aí, agora ela vai pegar o pé dos médiuns, né? Não sendo de menor importância a todos os que militamos nas fileiras do trabalho espírita. As opiniões alheias são extenso e valoroso recurso de crescimento e não devemos menosprezá-las nunca, ainda mesmo quando constituam excessos, porque assim nos auxiliam a conhecer melhor quem as emitiu, servindo para estipular nossa própria opinião sobre o outro, com juízo fraternal, distante da influência nociva da inferioridade, que ainda carregamos nos caminhos da evolução. Quer dizer assim, ó, ouvir sempre, mesmo que o outro exagere, mesmo que o outro não esteja usando de toda essa amorosidade que a gente está querendo falar aqui. Tem um né? filtro, né? Também, né? E aí filtrar. E aí filtrar. Porque mesmo que haja esses excessos, alguma coisinha tem ali para tu aprender. Seja para te conhecer, ou seja até para conhecer o outro melhor, né? Então, alguma coisa tem. Então, não é aquela coisa assim da autossuficiência, como ela diz. Não vou nem ouvir, aquela pessoa está totalmente errada, o que ela disse é um absurdo. Não. Ouvir e filtrar, né? Isso. Então, tu vai pra saber, né, aquela pessoa, qual é o sentido, qual é a sentimento. Será que está sendo maledicente? Tem ciúmes, tem inveja, tem, né? Então, tu tem que ver, tem que filtrar isso aí. Exato. Ou tá querendo o meu bem mesmo. Ou tá querendo meu bem. Só que é que nem... acho que talvez o conceito, a definição de personalismo seja uma das definições mais importantes desse livro, né? Que me ser feliz superando as ilusões do orgulho. O personalismo é um desdobramento do orgulho, assim, talvez o mais importante. O orgulho, ele cria essa ilusão, assim, essa espécie de fantasia, né, de que a gente é mais importante que os outros. O personalismo, ele é aquela coisa tipo, o que eu faço, o que eu penso, as minhas ideias, elas são as melhores. Numa reunião, por exemplo, e a gente, voltando, né, a irmã, o foco dela é em nós espíritas, a minha ideia é a ideia mais perfeita. O personalismo, ele obscurece a minha, o meu bom senso, né? E aí, a minha ideia é a mais perfeita, então ela tem que ser a ideia que vai prevalecer nesta reunião, porque eu sou o fulano de tal, porque eu sou o ciclano de tal, a beltrana de tal. E eu faço de tudo para validar a minha ideia. E se alguém tem uma ideia mais brilhante do que a minha, que prevalece sobre a minha, eu me melido. Sim, tem isso. Tu já nem ouve o que o outro tem para dizer e aí perde a oportunidade de crescimento. E eu não considero, eu não apoio, porque aquele jovem que é 20 anos mais novo que eu, que recém chegou na casa espírita, mas eu tenho 30 anos de casa espírita, Sim. A ideia dele é muito melhor do que a minha. Mas eu não me dou conta, porque eu estou destituído de bom senso, certo. porque eu estou iludido né, com a fantasia de que
as minhas ideias e tudo que eu faço é melhor. Tipo aquela pessoa assim, ó, que costuma dizer assim, se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Ou seja, um bom termômetro para aferir isso é quando a gente é muito centralizador. A gente não consegue delegar. Tipo assim, né? Não, deixa que eu faço. Porque se eu não fizer, vai ficar mal feito. Sim. Não, fulano pode fazer, ciclano pode fazer, beltrano pode fazer. Distribuir, né? Tudo que a gente distribui e faz andar e faz fluir é o que é bom. Porque o que a gente segura muito, que eu sempre digo, parece uma água parada, né? Só enche de mosca, mosquito e bicho. Cria limo. Cria limo. Mas o que tu faz fluir, o que tu distribui, né? É sempre bem melhor. E aí, vindo mais para o fim, né, ela fala assim, ó, lembremos, portanto, que o cultivo do afeto entre nós, trabalhadores da casa de Jesus e Kardec, não dispensa as opiniões lavradas nas fontes da sinceridade. Olha só que lindo. E que, tendo por objetivo a melhoria e o esclarecimento, devem ser emitidas de forma a elevar a autoestima, transformando o medo da rejeição em um novo e agradável sentimento de segurança e amizade cristã. Quer dizer, olha só a nossa responsabilidade também perante o outro, né? De fazer com que o outro se transforme naquela pessoa segura, naquela pessoa que assume a sua essência, né? E que age com sinceridade, com transparência, sem medo de rejeição, né? Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, a importância de cuidar o que diz para o outro, né? Exato. Incentivando também, no que a gente estava falando antes, né? As iniciativas, as ideias, às vezes numa reunião na casa espírita, voltando àquela questão dos jovens, né? Às vezes os jovens chegam cheios de ideias, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, e a gente corta, né? Sim. Tipo assim, a gente isso não deu certo. uma flor, isso aí nós tentamos e não deu certo. É uma flor assim que chega cheia de vida e a gente joga e a flor murcha. Né? A gente joga um balde de água fria naquela motivação e os jovens acabam se afastando. Exatamente. Né? Então, assim, achar uma medida de motivar, né, de fazer isso, de dar moral para aquele trabalhador espírita, para que ele continue vibrante, atuante, engajado, para que ele se sinta valorizado, né, e assuma responsabilidades e funções na casa espírita. Tem um capítulo no livro Unidos pelo Amor, Ética e Cidadania, Luz dos Fundamentos Espíritas, que trata exatamente disso. Sim. Escassez de trabalhadores. E o professor Cícero Pereira aborda exatamente isso. Por que as casas espíritas, muitas delas, sofrem com escassez de trabalhadores? E muitas vezes a causa é essa. A rigidez, né? A rigidez, a intransigência, a falta de abertura para inovações, para ideias novas. Mas eu quero fazer uma palestra musicada. Não pode. Sim. O silêncio, tipo assim, não pode conversar, porque a gente vê aqueles cartazes, o silêncio é uma prece. Sim. E aí a casa espírita tem que ficar naquela área, assim, parece um mausoléu, assim. Sim, exatamente. Pessoal, então, estamos chegando ao nosso final aqui do capítulo, né? E aí ela fala para a gente continuar, né? Nessa luta de nos acostumarmos com as opiniões alheias. Lembrando sempre que até, ela diz aqui, o próprio Jesus não as dispensou quando perguntou em exemplar atitude íntima aos discípulos: quem dizem os homens que sou? Então, quer dizer, vamos nos acostumar a essas opiniões,
a aceitá-las, né? Claro, sempre respeitando o nosso limite emocional, não deixando que as pessoas também ultrapassem esse limite, mas também não se usando de autossuficiência, no sentido de achar que tudo o que dizem não é verdadeiro, e só o que eu penso é o que é verdadeiro, não é mesmo? E assim a gente chega ao final desse capítulo, muito bacana, que a gente aprendeu bastante. Maravilhoso. E no próximo mês estaremos, então, estudando o capítulo número 11, Os Espíritas Diante da Morte. Ah, meu Deus. É um melhor que o outro. É, um melhor que o outro. Então, eu Os vou me espíritas diante da morte. Eu vou me despedir, então, dando boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de vocês nesse espaço. E passo a palavra para também fazerem a... Agradecer a oportunidade de estar aqui, esse ambiente tão agradável, com pessoas maravilhosas. E vamos aceitar, né, para mais convites. Já estão convidadas. Obrigada, para mim também foi uma satisfação. E lembrando que a gente só dá o que a gente tem dentro, né? Então, que a gente possa ter muito amor e muita leveza, né, para poder distribuir com quem está ao nosso redor, aprendendo o auto-amor, o autoconhecimento, né? Não tem como a gente dar amor se a gente não tem o amor dentro da gente. É isso Que a aí. gente possa desenvolver, né? Muita gratidão a vocês duas por nos ajudarem hoje nesse estudo, nessas lições importantíssimas para a gente, né? Para nós espíritas, que a gente quer melhorar, né? E Nosso café com irmãs. a gente é muito grato a vocês. Obrigado. Obrigada. Agradecemos. Muito obrigada.